Então, vamos lá. A gente sabe que o número de trabalhadores que se acidentam, que adoecem, é muito grande. E muitas das vezes, as doenças que a gente desenvolve está diretamente ligado ao nosso trabalho, tá? Então, a gente precisa estar atento, que o trabalho pode trazer doenças. E a gente precisa cuidar, e a gente tem uma política para isso, tá bom? Então, vamos continuar. O termo saúde do trabalhador refere-se a um campo de saber que visa compreender as relações entre o trabalho e o processo saúde e doença. Então, na verdade, a gente tem um campo específico de saúde do trabalhador. Por exemplo, assim, eu sou especialista em saúde do trabalho, eu fiz uma especialização só em trabalho. Então, se você vai querer trabalhar com saúde do trabalhador, você precisa se especializar naquela área. Então, a gente tem o técnico do trabalho. É um indivíduo que foi, depois que formou no curso técnico, fez um curso específico, que só vai estudar a questão do trabalhador. E aí ele tem um processo de formação que ele consegue avaliar essa questão do processo de saúde e doença versus trabalho, tá bom? As execuções das ações de saúde do trabalhador, segundo a Constituição Federal, no artigo 200, é competência do SUS, ou seja, o SUS também é responsável pelo sistema de saúde do trabalhador, tá? O que ele deve fazer? Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, é competência do SUS. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, o SUS precisa se preocupar com a questão da saúde do trabalhador, com a vigilância sanitária, porque com a vigilância epidemiológica. Então, por exemplo, assim, se o indivíduo está num ambiente de trabalho, ele precisa ter um acompanhamento, como é que é a questão epidemiológica daquele ambiente. Ali tem mais bactérias, como é que é a produção de vírus naquele local. Tudo isso a gente vai estudar. A questão da vigilância sanitária, qual é o risco de contaminação daquele ambiente. Então, a gente sabe que existem alguns trabalhos que põem o indivíduo em maior risco e outros em menos. Então, a gente tem que estar atento a isso e acompanhando isso e criando estratégias dentro do SUS para que tenha um controle dessa questão epidemiológica e sanitária dos ambientes de trabalho, tá? A gente precisa entender esse ambiente, compreendê-lo e trabalhar para reduzir os riscos que o meu trabalhador vai ter. O Ministério da Saúde coordena a execução da política que dá conta dessas necessidades, conforme disposto no inciso 5 do artigo 16 da Lei 8.080, tá? Alinhando as demais políticas existentes e implementando em todos os níveis de atenção do SUS. Ou seja, a saúde do trabalhador ela não vai trabalhar sozinha. Eu vou trabalhar com as outras políticas que o Sistema Único de Saúde me oferece. Então, por exemplo, lá, a saúde do homem vai trabalhar junto com a saúde do trabalhador? Sim. A saúde da mulher vai trabalhar junto com a saúde do trabalhador? Sim. Porque eu tenho homem e tenho mulher dentro da saúde do trabalhador. Então, eu preciso cuidar, e aí a gente trabalha em parceria para atender melhor a nossa população. Política Nacional de Saúde do Trabalhador, PNST, tá? É por meio da PNST, ou seja, a portaria 1823 de 2012, que são definidos os princípios e diretrizes e as estratégias das 3 esferas de gestão do SUS. Ou seja, essa portaria define o que cada instância vai fazer dentro da saúde do trabalhador, a nível federal, a nível estadual e municipal, tá? Ou seja, vai dividir as tarefas que cada instância vai executar dentro dessa saúde, com ênfase na vigilância, tá? Visando a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos, sendo este seu objetivo. Ou seja, de um modo geral, qual é o nosso principal objetivo? É reduzir a mortalidade e reduzir a morbidade causada pelas situações de trabalho onde o indivíduo está inserido. Todos os trabalhadores, independente da sua localização, seja urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, que pode ser formal ou informal, do seu vínculo empregatício, que pode ser público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativado, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou desempregado,
diferentemente do público-alvo do Ministério do Trabalho. Ou seja, todos esses grupos, todo mundo que trabalha tem direito a ser atendido pela Política Nacional do Trabalhador, tá? Tem direito também ao emprego, previdência social que ocupa os trabalhadores formais. Então, todos temos direitos, independente da forma de trabalho do indivíduo. Articulando ações individuais de assistência e de recuperação dos agravos, com ações coletivas de promoção, prevenção, vigilância dos ambientes, processos e atividades de trabalho e de intervenção sobre os fatores determinantes da saúde dos trabalhadores. Ações de planejamento e avaliação com as práticas de saúde, o conhecimento técnico e os saberes dos trabalhadores. Ou seja, a gente vai tentar, em todos os aspectos, atender esse trabalhador. Isso requer mudanças nos processos de trabalho em saúde, na organização da rede de atenção e na atuação multiprofissional e interdisciplinar, contemplando tal complexidade, ou seja, para atender todas as demandas que o trabalhador tem, a rede de saúde também precisa se adequar. Ela precisa ter uma equipe multiprofissional. Não adianta ter só um médico, por exemplo, para atender o trabalhador. Eu preciso de um médico, eu preciso de psicólogo, porque eu sei que o meu trabalhador ele pode ter doenças físicas, mas ele pode ter doenças psicológicas também. Então, eu preciso ter todo um complexo de atendimento para dar conta da complexidade da saúde desse indivíduo. Toda uma rede deve ser constituída a fim de conferir aplicabilidade à Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Desde a atenção primária, passando pela vigilância em saúde, encaminhando-se a assistência e a reabilitação. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalhador que se acidentou, ele vai precisar de ser internado no hospital, ou seja, eu preciso ter um hospital que receba trabalhadores que sofreram acidentes. Eu preciso ter uma equipe de reabilitação. Se esse indivíduo, por exemplo, perdeu um braço numa máquina, por exemplo, e aí ele vai precisar ser reabilitado, então a gente vai precisar de todo esse tratamento. Quais são os objetivos dessa política? Conhecer a realidade da saúde da população trabalhadora, independente da forma de inserção no mercado de trabalho e do vínculo trabalhista estabelecido. Intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde da população trabalhadora, visando eliminá-los, na sua impossibilidade, atenuá-los. Algumas situações não tem como eliminá-lo. Por exemplo, como é que eu elimino o risco biológico do indivíduo que trabalha dentro do hospital? Não tem como eliminar, tá? Sempre vai existir um risco biológico. Então, eu preciso reduzir, pelo menos, atenuar esse risco biológico. Avaliar o impacto das medidas adotadas para eliminação, atenuação e controle dos fatores determinantes ao agravo de saúde. Então, por exemplo, a gente vai tentando descobrir o que causa mais doença para esse indivíduo. A gente sabe, por exemplo, que o indivíduo que trabalha no escritório, ele tem tendência a ter lesão por esforço repetitivo, a LER. Por quê? Porque ele sempre faz os mesmos movimentos lá no computador, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai criando estratégias para reduzir isso. Pode ser uma ginástica laboral, pode ser um período de descanso durante o dia. O que a gente vai criar para a gente reduzir esse risco que esse paciente, que esse nosso trabalhador tem? Subsidiar a tomada de decisão dos órgãos competentes, tá? É outro objetivo. Estabelecer sistemas de informação em saúde do trabalhador, ou seja, criar uma rede que tem informações específicas. Então, por exemplo, assim, se eu resolvo abrir uma empresa que vai trabalhar com, sei lá, com algum produto químico, e eu sei que esse produto químico pode trazer danos para a saúde do meu trabalhador, eu preciso entrar em contato, de repente, com outra empresa, para saber que métodos eles usam, como é que eles fazem para prevenir essa doença. Até porque, quando a gente pensa em saúde do trabalhador, a gente sabe, se o trabalhador estiver doente, ele deixa de produzir. Se ele deixa de produzir, ele reduz o risco, ele reduz a produtividade, ele reduz a produção de bens mesmo, ou seja, a questão financeira vai estar influenciando. Então, eu preciso conscientizar as empresas disso, que ele precisa investir na saúde do trabalhador dele, para que ele possa ter melhor condição de trabalho. Um trabalhador saudável trabalha melhor e dá maior lucro para a sua empresa.
Principais estratégias de implantação dessa política. Vamos lá. Análise do perfil produtivo e da situação da saúde dos trabalhadores. Estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, que é a RENASH, tá? No contexto da Rede de Atenção à Saúde, ou seja, junto com as unidades de saúde, junto também a urgência e emergência, tá? Porque a gente sabe que se o meu trabalhador, por exemplo, caiu lá do terceiro andar, está lá no meu canteiro de obras e ele caiu do terceiro andar. Eu preciso chamar o quê? O SAMU, para poder atender esse indivíduo. Então, eu vou ter que ter todo um contexto aí associado. Fortalecimento e ampliação da articulação intersetorial, ou seja, entre os setores, estimula a participação da comunidade e dos próprios trabalhadores no controle social, ou seja, os trabalhadores precisam se conscientizar que eles têm uma política que cuida da própria saúde deles e que eles precisam estar atentos. Então, por exemplo, assim, nós somos profissionais de saúde. A NR 32 lá, que fala da questão da saúde do trabalhador de saúde. A gente precisa conhecer, a gente precisa ir lá, ler, saber como é que está, para que a gente possa entender, para que a gente possa saber quais são os riscos que a gente está correndo, quais são os nossos direitos, quando a gente sofre algum dano, por exemplo. Então, a gente precisa estar atento a essas questões. Então, para isso, a gente tem que conscientizar os trabalhadores dessa necessidade. Desenvolvimento e capacitação dos recursos humanos, ou seja, a gente vai treinar equipes dentro das empresas, para que possam trabalhar essa questão. Tá? Então, a gente hoje em dia tem as CIPAs, né, que são os centros, que são as, como é que se, não é centro da palavra, não, esqueci, são as comissões que internas, geralmente de acidentes, de trabalho, que controla a questão da saúde do trabalhador, tá bom? Apoio e desenvolvimento do estudo e pesquisa nessa área, para a gente também estar trabalhando, é o objetivo dessa política.